1999, o país deixou de ter o câmbio controlado e com isso houve dúvidas se conseguiria manter a inflação controlada ou se a estabilidade conquistada com o Plano Real em 1991 iria por água abaixo. Para tentar tranquilizar a população e o mercado, o governo adotou o sistema de metas para a inflação. O governo divulga publicamente o valor e o Banco Central se compromete a buscar esse objetivo. Fora o Brasil, vários países usam esse mecanismo de acordo com o FMI, Fundo Monetário Internacional. O primeiro a adotar o sistema foi a Nova Zelândia, em dezembro de 1989, seguido por Canadá, Reino Unido e Austrália. Depois veio o Chile, México e Peru, que também fazem parte do grupo, assim como outros. No Brasil, a meta para a inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional, formado pelo presidente do Banco Central e pelos ministros do Planejamento e da Fazenda. A meta para a inflação ela é definida com 2 anos de antecedência. Portanto, metas passam a ser decididas por margem de tolerância. Porém, a margem de tolerância caiu de 2 pontos para 1,5 ponto, de modo que os limites mínimos e máximos passaram a ser de 3% e 6%. O mesmo aconteceu em 2016 em relação à meta para o ano que vem, de 4,5% com a variação limitada a 1,5 ponto. Nesse ano seguido, essa lógica está estabelecida a meta para 2019. A responsabilidade por cumprir a meta é do Banco Central. Para isso, no entanto, é preciso que o Banco Central tenha autonomia para tomar decisões e não fique subordinado ao governo. A principal ferramenta utilizada para controlar a inflação é a taxa básica de juros, ou seja, a Selic, definida pelo Banco Central a cada 45 dias. A taxa atual é de 13,75 ao ano. Quando a inflação está alta, o Banco Central sobe os juros. Com isso, empréstimos e financiamentos ficam mais caros, as empresas investem menos e as pessoas cortam gastos, o que tende a reduzir a inflação. Por outro lado, quando a inflação está baixa, o Banco Central joga os juros para baixo, o que incentiva o consumo e investimentos. O país tem diversos indicadores que medem a alta de preço. O escolhido para medir a inflação oficial foi o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ou seja, o IPCA, calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele mede o poder de compra da população e a pesquisa inclui famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos em todo o país. O objetivo é atingir o centro da meta, mas uma margem de tolerância para mais e para menos existe em meio a tanta exigência. Isso é importante porque o Banco Central não tem controle absoluto sobre o comportamento dos preços e suas medidas, altas ou baixas dos juros, levam um tempo para fazer efeito. Também é fundamental, caso ocorra eventos inesperados, que possam desviar a inflação de seu objetivo. Porém, essa margem não pode ser muito grande, pois poderia passar a impressão de que o país não está realmente comprometido em atingir o centro da meta. O regime de meta de inflação é usado como referência pelo governo para adotar medidas de controle de inflação. Isso dá tranquilidade à população e ao mercado financeiro de que o país se preocupa em controlar a alta de preço. No caso de descumprimento, o presidente do Banco Central deve enviar uma carta aberta ao ministro da Fazenda, explicando por que a meta não foi cumprida, quais ações serão adotadas pelo órgão para que a inflação volte para dentro da margem de tolerância e o tempo esperado para que essas mudanças em medidas acabam surtindo efeito. Tanto o centro da meta como a margem da tolerância podem ser alterados pelo Conselho Monetário Nacional, mas isso só podem ser feito depois de autorizado por meio de decreto presidencial. Porém, uma mudança pode fazer com que o governo preceda
credibilidade no mercado, e essa atitude seria interpretada como se o governo estivesse jogando a toalha e sendo conveniente com a inflação. Alguns economistas afirmam que a meta da inflação para 2015 era muito baixa e difícil de ser atingida diante da realidade econômica do país. Como principais causas da inflação elevadas, eles destacam os reajustes dos preços controlados pelo governo, como conta de luz e gasolina, e a desvalorização do real frente ao dólar. Em 2015, a inflação foi de 10,67%, bem acima do limite da meta, de 6,5%. O então presidente do Banco Central, Alexandre Tombin, disse que o avanço do dólar e o aumento dos preços administrados pelo governo, em especial da energia elétrica e dos combustíveis, influenciaram no estouro da meta. O Brasil também ultrapassou o limite para a inflação entre 2001 e 2013. Em 2004, a inflação só ficou dentro da margem de tolerância porque o governo alterou a meta para cima.